ou você pode ler na tela junto conosco. Nós estamos lendo a versão da NVI, e assim você pode, mas mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Vamos juntos? Escrevi estas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouve. Assim, se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos dEle o que pedimos. Se alguém vir ao seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará a vida àquele que pecou. Refiro-me àquele cujo pecado não leva à morte. Há pecado que não leva à morte, e há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deve orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas Deus protege aquele que dele nasceu, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o domínio do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, vamos juntos? Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Meus irmãos queridos, depois de dar todas as lições marcantes para a nossa vida, João começou lá no início dessa carta que nós estudamos bem, ele falou sobre o Cristo encarnado e defendeu essa doutrina em toda a carta. Jesus Cristo é Filho de Deus, veio em carne. Ele era o próprio Deus lá desde antes da fundação do mundo, mas em um determinado tempo, mandado pelo Pai, ele resolveu vir ao mundo e tornou-se carne como a gente. E viveu como cada um de nós, e teve as mesmas ansiedades, dores, preocupações, angústias, aflições, chorou, teve sede, saciou a nossa fome, supriu a necessidade daqueles que estavam mais perto dele. Também morreu. Morreu no madeiro. Também ressuscitou dos mortos. Lembrou que aquele sacrifício que Jesus veio fazer era para nos remir dos nossos pecados, que nós não temos o direito de continuar pecando, uma vez que fomos lavados pelo sangue do Filho de Deus. Não podemos continuar envolvidos no pecado, porque o pecado conduz para a morte, mas Cristo veio, Filho de Deus, veio para que tenhamos vida. O apóstolo João exorta a igreja que o pecado mata, seca, destrói as emoções, destrói os sentimentos, separa pessoas, separa famílias. Nesta carta ele é duro neste ensino, embora chame todos os crentes de filhinhos. E é interessante porque depois do capítulo 2,
sempre que o apóstolo João vai falar e ele chama essa expressão assim, filhinhos, pode saber que é estilo meu avô Deoclemes. Quando ele diz assim, filhinho, senta aqui, Jesus. Era um puxão de orelha assim que doía na alma. João usa assim nesta carta. Ele chama para dizer, filhinhos, vem cá, sentem aqui, eu vou ensinar para vocês. Depois disso, João ensina de maneira gloriosa que aqueles que foram lavados e remidos do sangue de Jesus têm o dever, não é mais o direito, agora tem o dever de amar o seu irmão. E ele vai ser tão duro, no capítulo 4, que é assim, filhinhos, quem não ama seu irmão é filho do diabo. É um diabo. E o diabo é mau. Ele só arma ciladas e ele só faz o mal. E ele conduz para a morte. Agora nós chegamos neste finalzinho. João vai nos dar algumas lições muito preciosas sobre, concluindo a carta. O apóstolo Paulo conclui as suas cartas com saudações. Quase todas as suas cartas, exceto uma, ele termina dizendo, saúdo aos irmãos que estão na casa e aos irmãos que peregrinos como eu. É sempre assim, são saudações. Mas João encerra falando para a família. Então ele está falando para os filhinhos. Ele olha para os filhinhos e diz, preste atenção que eu vou fazer uma recapitulação de tudo que eu ensinei para vocês. E estes versos que nós lemos, do verso 13 até o verso 21, ou até o verso 22, ou até o verso 20, depende da versão que você esteja usando, é uma recapitulação de todo o ensino que ele já nos deu, lembrando do grande amor de Deus. Também isso foi colocado em verso e prosa, e está registrado no seu inário de uma maneira muito bonita, que diz assim, ó grande amor que meu Jesus mostrou por mim na rude cruz, morrendo a fim de me salvar, quem poderá contar? Olha que coisa boa! Quem pode contar esse amor de Deus? João então faz uma recapitulação deste ensino, trazendo para nós a quádrupla certeza do cristão, que você pode acompanhar aí com a sua Bíblia. Contudo, vamos passar pelo texto. Ele diz assim, irmãos, filhinhos, estas coisas eu escrevi para vocês. Que coisas? As coisas que já passaram aqui, todas as coisas da carta. As coisas contidas neste livro sobre os frutos da obra da fé regenerada, a água e o sangue como testemunhas, o céu e a terra como exemplos de uma vida plena que o cristão passa a desfrutar, especialmente sobre as coisas que os apóstolos testemunharam e que aqueles filhinhos agora estão vendo pelo testemunho de outros irmãos. Mencionando nos 2 últimos versos, foi para vocês que creem no Filho de Deus. É assim que termina a perícope anterior. Segunda ênfase desse texto é para que vocês saibam que têm, que possuem, que ninguém pode tirar de vocês a vida eterna. Se você não fechou a sua Bíblia, é só ir acompanhando. Versículo 13, versículo 14, a gente vai detidamente trazer as informações sobre os versículos.
O apóstolo João quer que os crentes saibam que agora que fomos remidos pelo sangue de Jesus, nós temos por direito a vida eterna, a saber, aqueles que receberam a Cristo como seu Senhor, não perdem a vida eterna, receberam como presente de Deus. E quando você dá um presente para o seu filho, você toma o presente de volta? Quando você entrega o presente para o seu filho ou para o seu melhor amigo, você deu o presente, acabou. Até nós temos um problema sério na nossa cultura, especialmente em nossos dias. Nós damos um presente e depois o amigo pega esse presente que recebeu, às vezes ficou tão alegre com o presente que dá para outra pessoa, que ele ama muito. Já aconteceu com você? E aí a pessoa que deu o presente lá na primeira vez fica aborrecido, porque deu o presente com carinho e o outro que recebeu o presente passou para frente. Mas é exatamente isso que João trata na sua carta. Quem recebeu o presente de Deus precisa passar esse presente para frente, não pode reter o presente para si. Sabe uma das coisas muito sérias? Quem se diz crente, mas não passa o presente da salvação para outras pessoas, na verdade precisa se converter. Olha para a igreja primitiva. Por que que o evangelho chegou até aqui? Por que que você hoje é um crente? Sabe por quê? Porque nós temos a Bíblia. Não, senhores, a Bíblia é um meio extraordinário da graça de Deus, mas porque outras pessoas te contaram da graça de Jesus. Então, o apóstolo João adverte que nós recebemos o melhor presente. Quando você lê o Salmo 126, vou lembrar uma lição importante. O Salmo 26 vai terminando, ele diz assim: como as águas do Negueve. Sabe o que significa isso? As montanhas receberam a chuva, mas quem desfruta a melhor parte das águas das chuvas é o vale do Negueve. Eu e você estamos assim como as montanhas hoje. Recebemos a graça de Deus que é derramada sobre nossas vidas. E então as bênçãos de Deus descem sobre nós e precisam alcançar o mundo, que é como o vale do Negueve, está lá embaixo, esperando que sobre alguma coisa para eles. E as águas descem, enchem, e eu tenho encontrado com vários pastores que já estiveram naquela região, e eles dizem: olha, é impressionante, a chuva passa e lava o Negueve, e de repente, no dia seguinte, o Negueve está brotando para todo lado. Que dádiva extraordinária! Vocês receberam o melhor de todos os presentes, a vida eterna. O apóstolo Paulo, tratando deste assunto, lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, ele diz assim: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E ele faz uma lista de coisas difíceis que os homens enfrentam para dizer: nada, ninguém nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Recebemos a vida eterna. Pode continuar na fé. Não se afaste da esperança do Evangelho. Ainda que você enfrente adversidade, dores, angústias e aflições, não se afaste da esperança, porque a fé em Cristo Jesus soluciona todos os nossos problemas. E ela traz paz, alegria e renovo, porque hoje Jesus está no céu, como cantamos tantas vezes, mas também está no meu coração. Jesus também está no meu coração. E ele volta a dizer: escrevi estas coisas para vocês que creem.
João diz que escreveu para aqueles que haviam crido, para que eles pudessem firmar a sua fé e gozar de uma confiança plena quanto à coisa mais preciosa que Jesus veio dar aos homens: a vida eterna. Versículo 13, ele exorta os cristãos para dizer que estas coisas nos foram dadas como um ponto extraordinário de começo sem fim. No versículo 14, ele diz assim: esta é a confiança que nós recebemos. O Espírito de Deus habita em nós e nos dá uma boca santa para clamarmos Papai. Chamarmos a Deus de Papai, de amigo, daquele pai que me acorda de manhã cedo, daquele pai que me guarda enquanto durmo, daquele pai que me guia pelo caminho difícil, daquele pai que segura na minha mão quando eu tenho que passar na beira do precipício, daquele pai que me leva quando as angustiosas águas batem fortemente do lado. Ele segura na minha mão e me leva para eu não precisar cantar segura na mão de Deus. Deus segura a minha mão. O crente precisa ter esta convicção dia a dia, esta plena confiança. E ele continua dizendo: de acordo com a vontade de Deus, ele atende a nossa oração. É impressionante como às vezes nós torcemos os versículos. Nós colocamos o versículo 15 na frente do versículo 14. E Deus nos dará tudo quanto pedirmos, está no versículo 15, mas no versículo 14 diz assim: segundo a sua vontade, Ele nos atende em tudo quanto temos pedido, e sabemos que recebemos tudo quanto temos pedido, se pedimos em nome de Jesus. Esta é uma das lições muito importantes que João frisa aqui, como também lá no Evangelho, que ele mesmo escreveu. Você conhece crente que termina a oração e diz assim: eu te peço isso, eu te glorifico por aquilo, amém. Quem é o mediador desta oração? Ninguém. Mas tem aquele outro tipo de crente que termina a oração dizendo assim: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A quem ele pediu? Ao Pai. Em nome de quem? Jesus ensinou a orar como? E tudo quando pedirdes ao meu Pai, em seu nome. É isso? Em nome do Espírito Santo. Não? Foi em nome do Santo Agostinho. Também não? Ah, não. Ele disse: tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, eu farei. Olha que coisa gloriosa. Nós temos um mediador, não adianta pedir por outro, o outro vai perder-se no caminho. O único mediador entre nós e o nosso Deus é? Então guarda no coração e quando terminar a sua oração, termine em nome de Jesus, aprenda com Jesus, Ele é o melhor professor. E aí João continua para dizer: de acordo com a sua vontade, Ele atende às orações. Mas por que o versículo 15 diz que tudo quanto pedirmos Ele atende, e no versículo 14 ele diz que Ele atende segundo a sua vontade? É porque no capítulo 14 ele vem tratando de que nós agora somos filhos de Deus. E você já viu que o Emanuel procura imitar o Luciano? Não vou muito longe não. Você se lembra de quando era criança e adolescente, quem era o seu herói no início da sua adolescência? Quem era o seu herói? A quem você procurava imitar? Eu queria ser forte igual meu pai, queria mesmo. Meu pai pegava um garrote no pasto, trazia para o laço, botava no tronco, derrubava o garrote com um toque só.
só com um dedo, meu pai derrubava um boi de 22 arrobas. Sabe quanto está isso? Se uma arroba é 15 quilos, um boi de quase 400 quilos com um dedo, meu pai jogava o boi do chão. Eu queria aprender aquele negócio, que era meu herói, eu queria fazer isso. Graças a Deus que eu não aprendi. Deus me tirou daquele negócio e me chamou para ser pastor de igreja, não para ser pastor de boi. Meu pai tinha um dedo muito forte, e dentro da boca do boi tem um centro nervoso, que meu pai metia o dedo ali, puxava depressa, o boi caía de joelho. Aí aplicava a vacina no boi, aí marcava o boi. Olha, quem é o seu exemplo na sua vida? Eu queria ser aquela pessoa. Assim é que João nos exorta para lembrar que Deus muda o nosso coração, para nós sermos como aqueles que admiram a Jesus, que admiram a Deus e querem andar como filhos de Deus. E Deus transforma o nosso coração. E como Ele transforma o nosso coração, nós começamos a pensar segundo a vontade de Deus. E quando nós pedimos, Ele atende segundo a sua vontade, que já foi colocada dentro de nós. Não mais com desejos egoístas, com desejos particulares, com desejos de roubar o outro. Ontem eu torci para o Fluminense, tá bom? Torci. Mas tão engraçado, porque quando acabou o jogo e eu fui ver esse texto aqui, eu olhei e disse assim, meu Deus, eu torci contra o outro. Eu não torci a favor do Fluminense só, porque quando eu torço a favor do Fluminense, eu estou torcendo contra o outro. Esse é o nosso coração natural, ele faz isso. Seleciona. Eu quero esse e não quero aquele, eu quero isso, não quero aquilo outro. Mas quando Deus muda o nosso coração, então nós aprendemos a escolher as coisas boas. E aí o Valknaer vai dizer assim, só escolheu a parte boa. Não é, Valk? Mas Deus que sonda os corações, nos dá novas emoções, novos sentimentos, para pedirmos as coisas segundo a sua vontade. E aí, o apóstolo Paulo, tratando do mesmo assunto, ele diz assim, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito de Deus nos ajuda na nossa pobreza de fé e exercita dentro de nós com gemidos indescritíveis. Para que a nossa oração então seja respondida, precisamos orar de acordo com a vontade de Deus. Talvez por isso, ou com certeza por isso, é que Jesus ensinou os discípulos a orarem o Pai Nosso, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita. Pois é a vontade. Meus queridos irmãos, em seguida o apóstolo João diz que nós não devemos orar por determinados irmãos que cometeram pecado para a morte. E aqui eu preciso frisar, todo pecado leva para a morte? O apóstolo Paulo começa a tratar disso lá em Romanos 6, ele diz assim, porque o salário do pecado é, crente peca. Pedro pecou quando negou Jesus 3 vezes? Jesus perdoou a Pedro? Do que é que João está tratando? Ele está falando daquela pessoa que tem prazer em pecar. Por isso ele diz que o Filho de Deus não vive em pecado. O Filho de Deus não tem prazer no pecado. Ainda que ele venha pecar, ele chora, confessa, busca o favor de Deus e em nome de Jesus recebe o seu perdão. Por isso, na liturgia que nós usamos como igreja reformada, temos um momento de oração, de confissão de pecados. A essência do pecado gera morte, mas o dom gratuito de Deus gera
vida em Cristo Jesus. Então, o que o apóstolo João está dizendo é, conforme a sua própria carta aqui descrita. Ele, Nancy, meu telefone está tocando. Segundo a própria vontade do Senhor, aqui mesmo, no capítulo 4, o apóstolo Paulo disse que aquele que tem prazer em pecar, você não deve interceder por esse. Embora no seu contexto geral do Evangelho, a Bíblia diz que devemos orar por todos os homens, para que eles alcancem a graça de Deus e possam ser tocados pela graça salvadora. Então eu quero destacar deste texto a quádrupla certeza do cristão. Anota aí para quarta-feira. Meu Pai. Primeiro, primeiro grande benefício é o cristão recebeu o presente da vida eterna. Este presente ninguém toma de você, nem você pode perder. Ainda que você se esforce muito, você não pode perder, porque é uma dádiva de Deus, está escrito aí no texto. Segundo, e aí, a sua fé em Cristo determina plena confiança, diz o versículo 13. O segundo é, Deus escuta a sua oração. Você não é um órfão, você não é um perdido. Quando você pede, Deus ouve e responde. O salmista diz assim: sei que Deus escuta a oração e me responde quando eu clamo. O apóstolo João diz para o crente: Deus ouve a nossa oração. Essa segunda lição precisa ficar marcada. Crente não precisa ficar desesperado, crente não precisa viver aflito, crente não precisa ficar atrás de irmã de oração, crente de verdade não precisa subir um monte, não precisa descer o vale. Jesus diz: está angustiado, fecha a porta do seu quarto, dobra o joelho e fala com o seu pai que te ouve, e seu pai que te vê em secreto te dá a sua bênção. Crente não precisa fazer mandinga, água benta, rosa benta, sacrifício para dar isso, para dar aquilo. Não precisa. Crente precisa de oração, crente precisa de leitura da Bíblia, crente precisa ser fiel e fazer o sacrifício de uma vida de oração, de uma vida de louvor a Deus, buscar a Deus. Gente, vivemos um tempo em que as pessoas gastam mais tempo de televisão, mais tempo de celular do que tempo de oração. Isto é a separação que você faz, é a escolha que você faz. Crente que vai na igreja, mas não ora. Quando chega em casa, ele fica pasmado com o que viu, com o que ouviu, e a única comentário que ele tem é daquilo que foi errado, daquilo que foi mal, daquilo que eu não entendi, daquilo que eu não gostei. Você conhece crente assim? Não, você não conhece não. Você nunca viu esse tipo de crente, né? Temos uma opção de visitantes hoje. Lá na sua igreja não tem isso, tem, Cláudia? Tem. Aí tem, misericórdia, que só comenta o que não gostou. Não é capaz de ver nada útil, produtivo. Precisamos adorar esse Deus. Homem, Deus escuta a sua oração. Ore em casa, ore na igreja. Só lê a Bíblia quando o pastor chama para ler na igreja. Durante a semana a Bíblia é um livro fantástico, maravilhoso, na estante, em cima da mesa, no pé da cama, em cima da estante, em qualquer lugar. Mas para meditação, qual é a Bíblia? A terceira bem-aventurança que o crente recebe é: o Filho de Deus vence o pecado.
pecado gera morte, mas você vence ele. Você derruba ele. Tiago, tratando do assunto, diz assim: enchei-vos de Deus e resistiu o diabo. Mas tem gente que quer resistir o diabo sem se encher de Deus. Consegue? Não, é derrubado. João não disse que o diabo não vai estar ao seu redor. Ele não disse isso. Ele disse que você vence o fruto do pecado, você vence o pecado, porque o desejo do pecado que foi colocado naturalmente no nosso coração foi destruído dentro de você pelo sangue regenerador de Jesus Cristo. Quarta lição: o diabo não toca em você. Ele não disse que o diabo não te persegue, não lança setas, não arma ciladas para você e para mim. Ele diz que ele não pode entrar no seu coração, ele não pode entrar na sua mente, ele não pode lançar uma enfermidade sobre o crente, mas ele pode fazer coisas ao seu redor terríveis. Pedro, tratando deste assunto, disse: o diabo anda ao redor de vós, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas a segurança do crente é: o diabo não pode tocar na sua vida. Aquela musiquinha que cantaram aí na televisão, que você saiu para a batalha e você estava na batalha de oração, e quando você chegou em casa, o diabo tinha tocado em alguém da sua família. Isso é mentira, não está na Bíblia isso, por amor de Deus. Guarda o seu coração com segurança no Senhor. O diabo não pode tocar na sua vida. Estas coisas então foram escritas para a edificação do povo de Deus. 4 coisas importantes que Deus deu a você. Primeira coisa, qual foi a primeira coisa? Recebemos o melhor de todos os presentes, a vida eterna. Segunda lição? Pode falar, irmão. Ninguém anotou hoje, misericórdia, né? A segunda lição foi: Deus ouve e responde à oração. Terceira lição foi: você é um vencedor, você vence o pecado. A quarta lição foi: nem o diabo te toca, aleluia, glória a Deus, Jesus Cristo está conosco. Isso nos desafia a ficarmos de pé agora e cantarmos o hino 317.